Esse é o cálculo recap, aula 10, ainda com métodos para calcular transformada Z inversa, segunda parte. Nessa aula a gente vai ver o método dos resíduos. Ele é um método que provavelmente é mais eficiente, funciona melhor para calcular transformada Z inversa, só que ele conceitualmente ele é um pouco mais difícil do que os outros métodos. Então imagina a seguinte situação, a gente tem uma função h de z, que é o quociente de uma função analítica por um polinômio complexo. Você tem um polinômio, ele vai ter diversas raízes, z1, z2, zn, e essas raízes vão ter multiplicidade m1, m2, mn. Bom, essa função ela é singular nos pontos z1 até zn, porque nesses pontos você tem um zero no denominador, então a função vai estar explodindo, vai estar indo para mais ou menos infinito quando isso acontecer. Para uma função desse tipo, a gente diz que a h tem polos de ordem m1, m2, mn nos pontos e1, z2 e n. A ordem do polo é o expoente, é a multiplicidade da raiz. E ela diz, na verdade, quão rápido a função está explodindo perto daquela raiz. Eu apresento aqui o resíduo dessa função h de z como sendo essa quantidade. O resíduo no ponto z igual a zi da função h de z é 1 sobre mi menos 1 fatorial, que multiplica o limite, quando z vai para zi, da derivada de ordem mi menos 1 de z menos zi, elevado na mi, que multiplica h de z. Então, na verdade, o resíduo é o coeficiente de z a menos 1 na expansão em série de Laurent da função em uma vizinhança que contém apenas uma singularidade. Tá? Mas eu não quero entrar em detalhes disso. Se você estiver realmente interessado, o capítulo 16 do livro Matemática Superior para Engenharia traz vários detalhes desses cálculos, tá? Do porquê que o resíduo pode ser calculado dessa forma. Agora, por outro lado, então h tem essa representação como quociente de uma função analítica por um polinômio. Por outro lado, eu poderia representar essa função h de z como através da série de Laurent dela, que é a série com expoentes positivos e a série com expoentes negativos, onde os expoentes positivos eu estou colocando o coeficiente an e os coeficientes negativos o coeficiente bn. Isso em uma região, eu vou estar interessado em uma região anular que contenha todos os polos, porque senão eu posso arranjar uma representação para a função que funcione em uma outra região, mas eu quero na região maior possível. A região maior possível vai ser aquela que contém todos os polos. Você também pode olhar lá no livro de Matemática Superior para Engenharia que é possível calcular o coeficiente B1, o coeficiente do Z a menos 1, e somente esse, através dessa fórmula. O somatório de I igual a 1 até N, de 1 sobre MI menos 1 fatorial, que multiplica o limite das derivadas de ordem MI menos 1, de Z menos EI na MI, que multiplica H de Z. Agora, eu gostaria de utilizar essa fórmula que vale só para o B1, eu gostaria de utilizar ela para calcular os coeficientes Fn de uma série dessa forma, de uma série que só tem os expoentes negativos. Então, somatório de n igual a zero até infinito, de Fn z na menos n. Uma maneira de conseguir fazer isso é fazer aquela função h da fórmula anterior ser igual a z na n menos 1 que multiplica f de z. Quando você multiplica f de z por n menos 1, por z na n menos 1, percebe que você vai estar fazendo o coeficiente do z a menos 1 na h ser exatamente o Fn. Então, dessa forma, a gente vai obter que o Fn vai ser a soma dos resíduos, de todos os resíduos, não da função f de z, mas da função f de z que multiplica z na n menos 1. Espero que talvez isso fique mais claro agora com um exemplo.
Considera, por exemplo, a função f de z igual a z² dividido por z menos 3 ao quadrado. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é a seguinte: quem é a função z na n a menos 1 f de z? Então, se você efetuar a multiplicação, você vai ter z na n mais 1 dividido por z menos 3 ao quadrado. Ok. Essa função aqui, ela é singular, ela explode somente quando z é igual a 3. Então, essa função tem um polo em z igual a 3 e esse polo tem a ordem 2, que é o expoente, né? Para uma função desse tipo, é o expoente no qual z menos 3 está elevado. Então o que a fórmula anterior diz é que a Fn vai ser 1 sobre a ordem do polo menos 1 fatorial, que multiplica o limite quando z tende para o ponto de problema, quando z tende para 3, da derivada de primeira ordem, né, porque o polo tem ordem 2 e a derivada de ordem 1 menor, de z menos 3, que multiplica z na n mais 1 dividido por z menos 3 ao quadrado. Aqui talvez você pode perceber um dos efeitos de você multiplicar por z menos o zi elevado na mi aqui, é você se livrar do problema da singularidade quando z tende para 3. Se eu tivesse outras singularidades, elas poderiam permanecer aqui desde que não fosse o ponto onde eu calcule o limite. A singularidade do ponto onde você está calculando o limite tem que sumir. Bom, então esse z menos 3 ao quadrado cancela com z menos 3 ao quadrado. O coeficiente aqui é 1. E a derivada de z na n mais 1 é n mais 1 que multiplica z na n. Quando você aplicar o limite, quando z tende a 3, você vai obter n mais 1 que multiplica 3 elevado na n. Então, assim a gente obteve o coeficiente enésimo, né, para cada n da transformada inversa daquela função f de z. O segundo exemplo do método dos resíduos é você considerar a função f de z igual a 1 dividido por z mais 1 que multiplica z mais 2. Então, a função que eu tenho que considerar é z na n menos 1 que multiplica f de z. Só que aqui eu vou ser obrigado a fazer uma distinção. E qual é? Se o n for 0, esse z elevado na n menos 1 ele vai me atrapalhar. Eu vou ter z na menos 1. Então a função resultante vai ser 1 dividido por z que multiplica z mais 1, z mais 2. Essa função aqui, ela tem 3 polos de ordem 1. Os pontos z igual a 0, z igual a menos 1 e z igual a menos 2, né? São os pontos onde essa função explode. Então, eu sou obrigado a fazer essa conta só para z igual a 0, que é o caso onde isso acontece. E eu vou ter que f0, né, o coeficiente 0, é o limite quando z tende a 0, da função z na n menos 1 f de z, multiplicada por z, no primeiro caso, multiplicada por z mais 1 no segundo, quando eu tomo limite quando z tende a menos 1, e multiplicada por z mais 2, quando eu tomo limite quando z vai para menos 2. Mas essas contas a gente pode fazer diretamente. Esse limite aqui tende para meio, quando z tende a 0. Esse limite tende para menos 1, quando z tende para menos 1. E esse limite tende para mais meio, quando z tende para menos 2, de forma que f0 resulta em 0. Ok, agora considerando os casos para quando n é maior ou igual do que 1, todos os outros casos, né, eu vou ter z na n a menos 1 f de z igual a z na n a menos 1 dividido por z mais 1 que multiplica z mais 2. Agora, n menos 1 vai ser maior ou igual do que 0. Então, essa função aqui é analítica no numerador e ela não vai causar nenhum polo adicional. Essa função f de z tem dois polos de ordem 1, nos pontos z igual a menos 1 e z igual a menos 2. Então,
O enésimo coeficiente para n maior ou igual do que 1 vai ser o limite, quando z tende para menos 1, de z na n a menos 1, dividido por z mais 2, né, porque eu multipliquei por z mais 1 e cancelei esse termo, mais o limite quando z tende para menos 2 de z na n menos 1, dividido por z mais 1. Efetuando essa conta, né, quando z tende para menos 1, a gente vai ter menos 1 elevado na n menos 1, mais menos 2 na n menos 1, dividido por menos 1. Então a gente vai ter menos 2 na n menos 1. Isso somente para n maior ou igual do que 1. Então a gente, né, se quiser escrever uma expressão geral, como essa fórmula vale somente para n maior ou igual do que 1, a gente tem que a Fn vai ser menos 1 na n menos 1, que multiplica Heaviside de n menos 1, menos menos 2 na n menos 1, que multiplica Heaviside de n menos 1. Essa aula foi baseada no Lecture Notes on Z-Transform e numa introdução à transformada Z.